Neymar perdeu 2 gols e fez o Santos perder 2 pontos. Apesar de um empate fora de casa, na situação que o Santos está na tabela, até seja visto de uma forma positiva, na situação em que a partida se desenhou, para mim, apesar da recuperação no segundo tempo, é um resultado negativo, tá? Porque o Santos, no primeiro tempo, mereceu 1, 2, até 3-0 contra o Atlético. Se impôs, teve volume de jogo, teve chances claríssimas para fazer o gol e, além disso, claríssimas no pé do que a gente fala que é o melhor jogador brasileiro em atividade tecnicamente, que é o Neymar. Se alguém não podia perder os gols que perdeu, era o Neymar. O Santos criou, jogou bem, Vojvoda mostrou que tem muito potencial e que esse time tem sim qualidade para apresentar um futebol muito melhor. Mas Neymar fez o favor de perder os gols que perdeu e assim o Santos foi para o intervalo com o 0-0 e no retorno aconteceu de tudo. Até o que a gente não imaginava, que seria perder o Gabriel Brazão, a ambulância entrar em campo, tudo aconteceu e o Santos acabou empatando no final da partida, numa partida de recuperação, mostrando que o Santos hoje tem sim fôlego, não só físico, mas psicológico, para conseguir se recuperar de uma partida que está perdendo, fora de casa, num gramado sintético, com pressão adversária, com um goleiro saindo de ambulância, com um jogador expulso, com tudo contra, o Santos ainda assim conseguiu se recuperar. Vamos falar sobre tudo isso, eu quero que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ponha o seu comentário aqui. O que você achou principalmente da partida de Neymar hoje com a camisa do Santos? O Santos foi até Minas imaginando que ia tomar uma pressão do intenso, ofensivo Jorge Sampaoli. E o Vojvoda, para mim, colocou Sampaoli no bolso. Como eu dizia lá atrás, eu queria muito mais o Vojvoda do que o Sampaoli. Acho o Sampaoli ruim, mas é muito longe disso. Acho o Sampaoli um bom técnico. Até, vamos, nota 8 talvez, porque tem a instabilidade do Sampaoli, mas para mim o Vojvoda é um nome correto para o Santos hoje. E para mim, ele mostrou nesses 14 dias aí que teve de intervalo entre uma partida e outra, que realmente foi a escolha correta. Vamos lá, se inscreve, deixa o like e comenta. Vamos falar sobre a partida, tá? Primeiro, o Santos entra com uma escalação com Gabriel Brazão e Igor Vinícius na direita, que por sinal, apesar de ter ajudado na falha do gol do Atlético, está se mostrando muito melhor do que o Mike. Na esquerda, Escobar, que também mostrou que também é muito bom lateral, assim como o Souza. Então, se tivermos Souza ou Escobar, para mim, está muito bem servida a lateral esquerda. Na zaga, Zé Ivaldo e Luan Pérez. Luan Pérez consistente, mais uma vez até ter uma partida regular, nada de espetacular, mas não entregou o ouro, não falhou, não ajudou ofensivamente, não teve nenhuma boa jogada que começou nos pés de Luan Pérez com lançamento nas costas da zaga ou algo do tipo. Não teve, mas ele não comprometeu e defendeu bem. Então, para mim, Luan Pérez fez uma boa partida. Zé Ivaldo. Vamos deixar para o fim, Zé Ivaldo? Tem alguns poréns aí no meio da partida sobre Zé Ivaldo. No meio de campo, o Vojvoda escalou uma trinca de meio-campos ali que sabem fazer a posição de volante, mas tem 2 jogadores que sabem chegar ofensivamente, e isso fez com que o Santos tivesse um bom volume de jogo. João Schmidt, que estava ali mais como um primeiro volante, conseguia sair para armar o jogo e conseguiu acertar passes verticais que talvez a gente não via ele fazer uma boa partida como essa desde o Paulistão de 24, quando ele e Pituca tiveram boas atuações, quando chamou a atenção do Neymar. Lembra quando o Neymar estava lá na arquibancada e falou, pô, quem que é aquele camisa 5? E era o João Schmidt? Talvez o João Schmidt teve uma atuação daquela época. Marcando bem, conseguindo fazer boas coberturas, chegando à frente para dar o bote até em linha mais alta e fazendo passes verticais, achando os jogadores à frente, em posição até de finalizar. Então, para mim, João Schmidt fez boas inversões, bons passes verticais, uma boa atuação de João Schmidt. E aí a gente vai para Zé Rafael, que é um volante que por vezes fez a saída de bola, voltando até numa linha mais baixa do que o João Schmidt para receber a bola, distribuir o jogo. Isso fazia com que o Schmidt também pudesse fazer uma marcação até mais alta quando precisava. Então os dois ficavam meio que se revezando. Muito mais o Schmidt como primeiro, o Zé Rafael muito mais como segundo. Mas até para ter um volume melhor de meio de campo, o Schmidt às vezes subia para o Zé Rafael voltar e conseguir armar. Isso confundiu um pouco a marcação do Atlético no começo do jogo. Em alguns momentos, o próprio Neymar achou, por exemplo, o Zé Rafael dentro da área. Zé Rafael chegou ofensivamente como
fez em muitos tempos de Palmeiras e até quando ele era um meia lá na época do Bahia. Então Zé Rafael, além de tudo, conseguiu ter intensidade e liberdade para chegar na área do Atlético. Isso fez com que o Santos tivesse mais opções ofensivas. Teve uma bola que o Neymar pegou na esquerda, trouxe para o meio, e aquele corredor que estava aberto pela direita foi ocupado pelo Zé Rafael. Chegou à frente, tentou a dividida com o zagueiro, a bola resvalou, bateu nele, bateu de volta, sobrou o Lianco, chutou em cima do Zé Rafael e a bola foi para tiro de meta. Mas o que importa é, Zé Rafael apareceu lá na frente para receber como um elemento surpresa, como um volante que chega ofensivamente. Vitor Hugo, um belo jogador. Para mim, um jogador que conseguiu ocupar a lateral direita para fazer a cobertura de Igor Vinícius, fez subidas interessantes pela direita, achou passes muito interessantes, inclusive a chance que o Neymar perde, que seria um pênalti, na minha opinião também, o Neymar recebe sozinho dentro da área e faz a finalização em cima do Everson, é uma bola que o Vitor Hugo achou. A bola é dividida, sobra, o Vitor já enxerga o Neymar sozinho dentro da área e dá um toque de primeira, no pé do Neymar. Assim, um passe brilhante, rápido, inteligente, velocidade rápida de raciocínio. Pegou a bola e colocou no pé do Neymar, que já seria a primeira assistência do Vitor Hugo. Neymar errou a finalização, chutou fraco em cima do Everson. Logo na sequência, o jogador do Atlético Mineiro chega no carrinho e, para mim, seria a falta. Se eu não me engano, foi o Fausto Vera nesse lance. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que foi o Fausto Vera que chegou ali no carrinho, acertou o Neymar e ali, para mim, foi um pênalti claríssimo, claríssimo, que o árbitro simplesmente ignorou e o VAR nem sequer chamou. Para mim, aquele pênalti ali é um escândalo. Um escândalo. É mais um aí na conta da arbitragem nesse brasileiro que não é dado para o Santos. Depois a gente tem o Neymar, que jogou como se fosse um meia, um jogador ali no meio. O Santos fez quase com losango, com o Schmidt no meio, o Zé Rafael um meia segundo volante, um pouco mais aberto para a esquerda, e o Vitor Hugo mais na direita. Só que muitas vezes na linha defensiva era feita uma linha de 4. O Vitor Hugo descendo mais para a direita e o Guilherme fazendo como se fosse uma ala lá pela esquerda. E o Lautaro e o Neymar se revezando ali na subida de marcação. Então o Santos se defendeu de formas diferentes, dependia muito de como o Atlético subia. E eu acho que essa forma diferente de marcar de alguns jogadores em momentos do jogo vai muito pela variedade também de, vamos dizer assim, formas de ocupar o espaço no campo dos jogadores. O Guilherme é um atacante, mas que sabe jogar de ala. O Vitor Hugo é um segundo volante que sabe jogar de meia, que sabe jogar mais aberto. Zé Rafael, que já foi primeiro volante, segundo, já foi meia. Neymar, que começou a carreira aberta pela esquerda, já jogou de falso 9, joga de meia. Lautaro, que joga de centroavante, joga aberto pela direita. Então, a gente tem variações dentro do próprio jogo, com os mesmos jogadores. Eu acho que o Vojvoda conseguiu exercer isso também numas 2 semanas aí bem treinadas no Santos e entrou na cabeça dos caras. Depois de Neymar, que vou falar mais também sobre Neymar mais à frente também, Lautaro para mim fez uma partida interessante, tá? No começo ele estava meio apagado, a bola não chegava nele, mas já que a bola não chegava, ele passou a roubar bolas, subiu a linha de marcação, deu o bote, roubou bolas, conseguiu achar alguns companheiros, inclusive aquele lance que o Neymar perde, que ele fura dentro da área, é o lance que o Lautaro rouba a bola na ponta direita, faz o cruzamento no pé do Neymar e o Neymar trança as pernas e a bola passa no meio das 2 pernas dele. O Neymar podia ter feito ali o segundo gol. Era a segunda chance clara que ele recebia dentro da área e mais uma vez ele perdeu. Guilherme na esquerda. Não só na esquerda, mas jogando como vamos dizer assim, um ala esquerdo defensivo, mas que subia para receber a bola mais à frente. Não teve situação alguma de finalizar claramente para o gol. Teve uma chance só que ele conseguiu cortar para o fundo e bateu de perna esquerda, que o Everson defendeu no segundo tempo. Mas ele não teve chances claras no ataque, mas ocupou bem o espaço, fechou as investidas do Atlético por aquele lado e conseguia agregar na armação de jogadas. Eu até falei na transmissão que o Santos estava muito intenso, trocava passes muito rápidos, ocupava os espaços muito rápidos. O Santos conseguiu se movimentar rápido e soltou rápido a bola. Não tinha um momento que o jogador segurava, parava, pensava. Lembra aquela lentidão que o Santos teve durante muitos momentos da temporada? O Guilherme era um retrato disso. Ele pegava a bola na esquerda, dava aquela parada, ficava olhando para onde eu vou tocar, e aí depois ele fazia. Isso atrasava a jogada, fazia com que o adversário se reposicionasse. Não teve um momento desse
na partida. O Guilherme pegava a bola e já recolocava com alguém. Pegava ou tentava arrancar. Nem que ele perdesse no drible, nem que ele perdesse num passe, numa tentativa de lançamento, mas ele não parava e ficava olhando para onde eu vou tocar. Tem velocidade, intensidade. E isso para mim é retrato, sim, do que o Vojvoda colocou na cabeça desses caras. Agora, depois do segundo tempo, a gente tem a saída do Brasão, a entrada do Diógenes, que para mim fez uma excelente partida, mostrou que está confiante para jogar como um reserva, vamos dizer assim, se precisar, ele está ali para dar conta do recado. Não é um goleiro inseguro, ou pelo menos não demonstrou, e aí passa muito também pela comissão técnica de trazer esse cara de volta, que foi muito criticado em alguns momentos dentro do Santos, que não servia, que tinha que ir embora, problemas disciplinares, mas o Diógenes se mostrou um bom reserva. Depois a gente tem o Adonis, que entrou muito frio. Na hora que ele entrou, ele ia se colocar na posição correta, e aí, entre Adonis e Igor Vinícius, o Igor Gomes se colocou e conseguiu receber nas costas do Adonis e do Igor. Para mim, a falha dupla, tanto do Igor quanto do Adonis, que entrou meio perdido. Aí depois ele se colocou, conseguiu fazer boas interceptações, não deu tanta liberdade para os atacantes, mas naquele momentinho que ele entrou, os dois, para mim, deram bobeira ali, o Igor saiu na cara do gol. Então o Adonis mostra que é um bom zagueiro, mas entrou meio desligado. No primeiro lance ele estava meio desligado. Cabageiro entrou, não fez grande coisa, mas também o Santos já não tinha mais muito o que fazer, estava mais recuado do que atacando. Robinho Júnior também não teve chance de atacar, estava muito mais recompondo como assistente lateral pela direita do que ajudando no ataque. Tassiano, se tem alguma coisa que a gente pode falar de bom do Tassiano, é que foi ele que apertou a marcação do Lianco quando o Escobar faz o lançamento. Tassiano aperta o Lianco erra o tempo de bola, cai sozinho e na tentativa de desarmar a bola, ele faz o pênalti no Tiquinho Soares. Então, se dá para dizer algo de bom no Tassiano, é que ele ajudou na subida da marcação e foi um responsável direto pelo empate do Santos. Mas, pelo preço que foi pago, sempre vamos falar sobre o valor de Tassiano. Pelo preço que foi pago no Tassiano, é um jogador que está devendo muito ainda com a camisa do Santos. Depois a gente também tem a Tiquinho Soares, que entrou, fez o gol, foi lá, bateu o pênalti, foi o cara que sofreu o pênalti, bateu e fez o gol, estava em um longo jejum, mas confiante também. Na declaração pós-jogo ele falou, se de 2 bolas eu não fizer se eu receber 2 bolas no jogo e não marcar um gol, a responsabilidade é minha. Ou seja, ele colocou ali e falou, se me der 2 bolas, eu faço pelo menos 1. Se eu não fizer, a culpa é minha, não é dos outros. E aí, traçando um parâmetro ali, né, Neymar? Teve 2 suas, né? 2 chances, né, Neymar? Mas enfim. Tivemos a entrada do Adonis, entrada do Robinho, Cabageiro, Tassiano e Tiquinho. É isso. Esses foram os que entraram. Agora vamos diretamente aos 2 principais, tá? Zé Ivaldo. Zé Ivaldo é um cara que tecnicamente não é horrível. É um zagueiro razoável para se ter no elenco. Não comprometeu em momento nenhum, não teve um erro técnico, não falhou em marcação, não falhou em cobertura. Mas é um cara instável. No momento em que a bola é lançada, ele dá um pisão em cima do Hulk. Acho que foi realmente para bater no Hulk, na minha opinião, ele foi em cima dele, porque o Zé Ivaldo é desse cara de querer se impor moralmente como um xerifão, e ali ele fez a falta, teve a vantagem, que o Atlético não conseguiu ter uma boa jogada ofensiva, o Scarpa inverte a bola no Rony, o Atlético acaba perdendo a posse de bola depois, mas houve a falta do Zé Ivaldo no Hulk, ele toma o amarelo por aquela falta, e depois, no segundo tempo, completamente inconsequente, já sabendo que tinha o amarelo, ele pôs os 2 braços no pescoço, tentando puxar o Hulk. Tudo bem que ele não dá um puxão, mas a partir do momento que você é um zagueiro, o atacante está de frente, você põe os 2 braços em cima do cara e abraça, você está se colocando em risco para tomar o segundo amarelo e ser expulso. Você já sabe que tem amarelo. Não era um lance de gol, onde o cara ia sair na cara do Brasão naquele momento. Era um lance em que ainda tinha cobertura. Tinha Luan Pérez, tinha Igor Vinícius. Não era um lance de desespero, mas ele quis ganhar na briga com o Hulk. Porque o Hulk é um cara que é provocativo, é um cara experiente. Entrou na cabeça do Zé Ivaldo e na disputa de corpo se colocou à frente, tomou a falta e o Zé Ivaldo foi bem expulso. Foi bem expulso, expulsão merecida. Inclusive, Vojvoda fala na coletiva que foi uma expulsão merecida. Então, para mim, se tem algum erro do Vojvoda na partida, foi manter o Zé Ivaldo como zagueiro jogando
mesmo com um cartão amarelo, sabendo da instabilidade do Zé Ivaldo. Na minha opinião, o Vojvoda quis recuperar o jogador. Quando ele chega no Santos, o Zé Ivaldo está afastado, então eu vou dar uma moral para o Zé Ivaldo, vou recuperar esse zagueiro, vou colocar para jogar. Colocou, ele foi bem contra o Fluminense. Então vou manter a moral do cara, vou manter ele como titular, vou recuperar esse zagueiro, vou trazer mais um jogador pro elenco. Deixou o cara, estava fazendo uma partida regular. Mas aí quando ele toma amarelo, eu acho que o Vojvoda falou, pô, eu vou dar um voto de confiança pro Zé Ivaldo. Ele vai conseguir se manter e vai provar para todo mundo que ele não é um cara que perde a linha. Infelizmente, o Vojvoda estava errado. Então, para mim, o erro do Vojvoda foi justamente esse. Acreditar que o Zé Ivaldo podia não ser expulso. Continuando, a gente tem Neymar. E aí eu acho que é o ponto mais importante do vídeo, tá? Neymar é indiscutivelmente o cara com maior qualidade técnica no time, é o cara mais vencedor, o cara mais importante, o ídolo, o ícone desse Santos, representante talvez de uma geração de admiradores de futebol, talvez aí depois de Messi, Cristiano Ronaldo, tecnicamente, falando de habilidade, de competência com a bola no pé, o melhor jogador que a gente teve aí nos últimos 15 anos depois de Messi e Cristiano Ronaldo. A habilidade não se questiona. O que o Neymar fez no Santos, no Barcelona e mesmo no PSG, onde ele não foi tão vitorioso, mas o que ele mostrava em campo, o Neymar é absoluto. É excelente jogador. E mesmo hoje no Brasil, a gente vê que tecnicamente ele é muito acima do resto. Mas a gente não pode ignorar a partida absurda que fez Neymar hoje. Vou trazer alguns dados para vocês aqui da partida, tá? Do Neymar especificamente. Vamos lá. Neymar se manteve 81 minutos na partida, tá? Desses 81 minutos, Neymar chutou apenas uma bola no gol, que foi a que ele perdeu dentro da área. Aquela segunda que ele recebeu nem conta como finalização, porque ele errou o chute, ele furou a bola. Então ele recebeu duas bolas cara a cara, dentro da área, chances claríssimas de gol, e dessas duas ele só conseguiu chutar uma, porque a outra ele furou. Então, pra mim, Neymar tem muita culpa nesse resultado. Mas muita culpa. Responsabilidade, acho que 90% do Neymar desse empate. Os 2 pontos que o Santos perdeu hoje, 90% da responsabilidade é do Neymar. Continuando. Tentativas de drible. Neymar tentou 3 dribles. Sabe quantos ele conseguiu? Nenhum. Neymar não conseguiu dar um drible na partida. Umzinho. Em 81 minutos, Neymar não deu um drible. Seguindo, Neymar pegou 63 vezes na bola. 63 vezes na bola. Dessas 63, 49 ele tentou passes. Ele errou 8 passes na partida. Dos 8 passes que ele errou, ele também teve 3 tentativas de cruzamento, onde ele acertou só 1. Ele errou 2. E, além disso, foram 16 perdas de posse de bola. Ele perdeu a bola 16 vezes. É um negócio inacreditável. O Neymar perder 16 vezes a posse de bola é um absurdo. O Santos tem a posse de bola no jogo e 16 vezes perdeu porque a bola estava com o Neymar. Além disso, o Santos perdeu 2 gols claríssimos dentro da área, porque o Neymar errou a finalização ou o Neymar errou o chute. Ele errou a finalização, que ele chutou em cima do Everson. E na outra ele errou o chute, ele chutou o vento, ele furou. Neymar não pode ter uma atuação como ele teve. Ah, mas é o gramado sintético. Deixa eu te falar um negócio. O Guilherme não joga no gramado sintético. O Lautaro não joga no gramado sintético. Vitor Hugo, Zé Rafael, João Schmidt, Tiquinho Soares, Tassiano, nenhum deles joga no gramado sintético. Todos eles ali treinam e jogam no mesmo lugar que o Neymar. Todos. Visivelmente na partida, quando o Neymar tentava dar um passe, ele dava o passe forte demais. E aí deixa eu te lembrar, o gramado é sintético e ele foi irrigado para ficar com a velocidade da bola mais rápida. A velocidade da bola era muito maior. Porque é um plástico molhado. A bola vai deslizar e vai correr mais rápido. Aí deixa eu te falar, mas é um gramado diferente, até o Neymar entender e se adaptar. Pô, a gente tem, na Europa, gramado quando neva, a bola corre diferente. Quando o campo está muito seco, a bola corre de uma forma diferente. Quando o gramado está mais alto, quando é natural, a bola dá uma segurada, não corre tanto.
Quando chove e cria poça, tem uma forma diferente, você pode levantar mais a bola, tem que saber em qual lugar do campo você vai correr com a bola e qual você não pode correr porque a bola vai parar. Você se adapta ao gramado em diversas situações quando ele é natural. Por que ele não se adaptou quando quando o gramado é sintético? Ah, mas ele não tem experiência nisso, é a primeira vez que ele joga. Mas é o Neymar. É o melhor jogador brasileiro, tecnicamente falando. Neymar não pode ter a atuação que ele teve contra o Atlético Mineiro. O Santos perdeu 2 pontos por culpa do Neymar. Simples assim. Não dá pra passar pano pro Neymar nesse quesito. E Vojvoda mostrou que realmente é um excelente técnico. Chegou, colocou os caras pra treinar, entrou na cabeça. A gente pode ver pelos vídeos da Santos TV que ele tá o tempo todo pedindo intensidade, cobrando. A informação que a gente tem é que é um cara que mudou a rotina de treinos, é um cara mais intenso, muito mais treinos táticos, conversa o tempo todo com o elenco, para o treino o tempo todo para ficar arrumando situações, insistência, repetição de movimento. Isso é treino. E o Vojvoda conseguiu colocar isso na cabeça dos caras. O Santos foi completamente diferente contra o Atlético Mineiro no primeiro tempo. No segundo, houve a concussão do Brasão, houve a expulsão do Zé Ivaldo, e aí muda tudo. E mesmo assim, moralmente, psicologicamente, o Santos se manteve na partida. Conseguiu se manter. Em outros momentos, com um goleiro com concussão, com um jogador expulso, sai um gol na sequência, o que aconteceria com o Santos? Tomaria o segundo, terceiro, quarto. Fora de casa, num gramado diferente, torcida pressionando, jogador expulso, goleiro com pancada na cabeça. O Santos conseguiu reagir. Então, para mim, tem mérito sim do Vojvoda e sua comissão técnica. O Santos empatou em 1-1, muito em função da comissão técnica, do Vojvoda e do ânimo dos jogadores. E perdeu 2 pontos, na minha opinião, por culpa do Neymar. O Neymar não pode ter a atuação que ele teve hoje. Mas enfim, quero que você se inscreva aqui no canal, coloque a sua opinião nos comentários, deixe o seu like, eu quero saber qual que é a sua opinião sobre a partida do Santos contra o Atlético Mineiro hoje. O Santos volta a campo no domingo contra o São Paulo, a gente cobre aqui o jogo novamente como a gente fez contra o Atlético Mineiro, vamos transmitir a partida ao vivo, depois coletiva do Vojvoda, como vocês já estão acostumados. Então se inscreva no canal, obrigado aos 14 mil inscritos aí que se inscreveram no canal essa semana. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.